Você está ouvindo Jornal da Mais, primeira edição. Você está acompanhando o Jornal da Mais, primeira edição, 8h03, começando agora o quadro Mais Personalidades. E hoje o nosso entrevistado, contando a sua trajetória de vida, é o Mário Hélio Lourenço de Almeida Filho, que é advogado e presidente da Associação Rural do Noroeste do Paraná. Começando agora o Mais Personalidades. A Rádio Mais apresenta Mais Personalidades. Todas as sextas-feiras, às 8h da manhã. Personalidades da nossa cidade. História de vida e de sucesso. Conheça as personalidades de Paranavaí e toda a região noroeste do Paraná. Aqui na Rádio Mais. Jornal da Mais, primeira edição. Mais Personalidades. Muito bem, chegamos. Mais personalidades, conforme o combinado, todas as sextas-feiras, aqui na Rádio Mais. Histórias de vida, histórias de sucesso, histórias de superação. E nosso convidado, mais que especial, Dr. Mário Hélio Lourenço de Almeida Filho, doutor, advogado, também presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. Antes de saber da história, deixa eu pegar o bom dia, Dr. Mário Hélio, seja bem-vindo à Rádio Mais. Bom dia, doutor Ademir Jandotti, Anderson Silva, Fabiano. Bom dia. Bom dia. Queria mandar um bom dia também pro nosso amigo Juliano Donato, a Carol Chabe, que estão em Curitiba hoje, em Pinhais, né? Mais especificamente os donos da Rádio Mais, uma amizade que a gente construiu aí há pouco tempo, relativamente pouco tempo, mas pessoas de excelente caráter, muito... O santo bateu, né? Bom dia a todos e a todos os ouvintes da Rádio Mais. Que legal, né? Olha, o nome do Dr. Mário Hélio realmente foi ventilado já faz algum tempo, né? Uma questão de agenda. Trouxemos o doutor aqui que realmente faz um trabalho excepcional à frente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. Você que vai lá no Parque de Exposições, aquela feira, aquela festa, que é a maior festa regional aqui de Paranavaí, ao entorno de Paranavaí, realmente 28 municípios prestigiam essa grande festa. O Dr. Mário Hélio também é advogado, vai fazer 30 anos aqui no município de Paranavaí. Mas, doutor, vamos começar, como diz o outro, do começo, né? Você é um paranavaense nascido em Curitiba, explica para nós aí. Exatamente, eu sou um paranavaense, pé vermelho, mas nascido em Curitiba. Demir, porque minha história de vida é o seguinte, você sabe que meu pai, meu avô, na realidade, o pai do meu pai, ele é pioneiro de Paranavaí, veio para cá abrir terras na década de 50, é pioneiro, meu avô é português, nascido realmente em Portugal, radicado no Brasil, e morava em Cambé e veio para Paranavaí. Meu pai, na consequência, foi estudar fora, que a dificuldade de estudar na região, ele estudou em Curitiba, se formou em 1966, casou com a minha mãe, que é de Curitiba, da região ali, a família da minha mãe, de Araucária, Curitiba, e vieram para Paranavaí em 66. E minha mãe estando aqui, já começou a fazer tratamento, inclusive para que eu pudesse nascer, né? A dificuldade de médicos, o médico dela era de Curitiba, por isso que eu nasci lá. Então ela fazia tratamento lá, e acabou marcando o parto, eu acabei nascendo lá, mas também só nasci lá, Nasceu lá, registrou no cartório. Registrei no cartório e vim embora para Paranavaí e cá estou até hoje. Cá estou até hoje. Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu sou um paranavaense de coração, só nasci em Curitiba. Que bacana, né? Dr. Mário Hélio, né? Para quem ligou o rádio nesse momento, estamos entrevistando advogado, mais de quase 30 anos aqui em Paranavaí, e também presidente da Sociedade Rural do Noroeste Paraná. E conta pra gente, e daí, como é que foi sua infância, onde você estudou, o que você fez antes de ser advogado? Ademir, minha infância foi uma infância... Eu tenho muito boas lembranças da minha infância. Por quê? Porque como eu te disse, meu avô veio pra cá e meus pais, quando vieram pra cá, em 66, já foram morar na propriedade rural que era do meu avô. E até hoje meu pai mora lá ainda. E eu acabei nascendo e me criei os primeiros anos de vida nessa propriedade rural. Então essa lida com o campo
é muito tradicional na minha família. Toda a família do meu pai vem do campo. Meu avô foi criador de gado de leite da raça Gir. Meu tio fez várias exposições, inclusive com essa mesma raça, o Gir leiteiro. Também foi produtor de café. Sofreu bastante naquelas geadas famosas que tiveram aqui na região, né? Meu avô foi produtor de café por muitos anos, muitas décadas. E minha infância toda foi acompanhando isso. Em meio de tulha de café, vacas de leite, pé no chão mesmo, né? Então eu tive o prazer, eu posso dizer que eu tive o prazer de ter uma infância muito rica nesse sentido. E ao longo depois a gente vai crescendo e eu comecei a estudar. Os primeiros anos meus de estudo, meu pai me trazia todo dia para a escola. Eu estudei todo o meu primário e primeiro grau, né, até a 8ª série na famosa escola Cirandinha, hoje em Tentos, né, onde que eu fui educado naquele regime da Maria Montessori, um regime muito, muito bom. Tive professoras da melhor qualidade. Até hoje a escola está lá, eu fico muito feliz em passar direto ali na frente e ver a mesma professora que é proprietária da professora Ana, esposa do saudoso Manuel de Lima, Professor Manuel, que foi meu professor, meu primeiro professor de educação física, professor de basquete, um dos melhores professores de basquete do estado do Paraná, uma sumidade. De lá saíram vários atletas, né? Aqui em Paranavaí tem alguns atletas muito bons, que eu não sei se não chegar a jogar na seleção do estado, viu? Porque o próprio Rafael, que foi entrevistado de vocês aqui, é dessa safra aí, o Rafael Otaviano. É o Rafael Otaviano. Muito bom jogador, não só de... Todo mundo lembra do futebol, né? Futebol do salão dele, mas é muito bom jogador de basquete também. Ele, o Sérgio Sanches. Enfim, eu passei a minha infância estudando na escola Cirandinha, né? E de lá, depois da escola Cirandinha, eu fui para o 2º grau, estudei no colégio paroquial e também no colégio estadual. Buscando já faculdade, estudar, né, para vestibular, eu fui fazer o terceirão em Londrina, num colégio em Londrina, e fiz o terceirão lá e acabei fazendo faculdade em Presidente Prudente, na UNOeste. Fiz Direito, eu sou da turma de formandos de 1993, você acabou de me entregar, que já foi o ano que vem já faz 30 anos que eu sou formado, né? Não sou tão novinho assim não, viu, doutor Demir? O tempo passa, né, Anderson? Mas sou da turma de 93, tem muitos contemporâneos advogados, colegas nossos aqui em Paranavaí, que também por lá passaram, como eu estava falando para você, doutor Aldo Fabiano, que foi por duas legislaturas vereador aqui em Paranavaí, foi calouro meu, ele é da turma, se não me engano, de 94, ele, doutor Frederico Teles, Emerson Barroso de Aguiar, também passou por lá, Ricardo Fancelli, toda essa turma aí passou pela mesma faculdade, nós fomos contemporâneos, né? Doutor André Magalhães, que entrou e se formou comigo também lá. Então, uma turma aqui de Paranavaí, uma safra de advogados de Paranavaí, que muitos ainda trabalhando na profissão aqui. O que eu queria também aproveitar e registrar o meu abraço aqui para eles, que nem sempre a gente pode se trombar, né? A cidade não é tão grande assim, mas enfim, foi mais ou menos por aí. Mas como eu te disse, eu venho de uma família rural, né? De produtores rurais. E inclusive vários parentes meus estão no campo até hoje, né? E isso daí é uma coisa que me orgulha muito. Até por isso essa veia de acabar no futuro indo para a sociedade rural. Você sabe que essa era uma pergunta que eu iria fazer, né? Como que aconteceu? Você é um renomado advogado aqui em Paranavaí, sem sombra de dúvida, pela sua competência, né? Casado com a Marcela, deixa eu mandar um abraço também para a Marcela, da RPC, inclusive está na lista do Mais Personalidades, né? Você é casado, já tem filho, e realmente na sua profissão. Eu ia te perguntar isso, né? Essa migração para a sociedade rural, que você está no 3º mandato já, né? Como presidente da sociedade rural e faz um trabalho, Anderson Silva, excepcional. Isso quer dizer sangue de produtor
rural na veia, né, Mário? Exatamente. Foi daí, como eu te disse, minha família vem, né, a família do meu pai vem do campo. Eu tenho vários primos, parentes que lá permanecem. Inclusive, muitos fãs do programa de vocês escutam aqui. Queria aproveitar e mandar um abraço até pro meu primo, pro Xande, Alexandre de Almeida Roedel, que nesse momento tá lá na propriedade, ligadinho. Ele falou para mim que não perde um programa de vocês aqui. Tá lá sempre na lida, tirando o leite do gado. Ele é produtor de leite também. Como eu te disse, minha família tem essa veia rural, né? E eu acostumei desde os primeiros anos, respondendo a sua pergunta, a frequentar o Parque de Exposições. O Parque de Exposições ele foi idealizado, Anderson, em 1969, enquanto Dionísio Assis da Alpraia era prefeito de Paranavaí. E ele já com essa visão que a nossa região é uma região, desde lá até hoje, muito forte, ligada ao agronegócio, ele enxergou a possibilidade a necessidade, na realidade, de Paranavaí ter um parque de exposições onde que pudesse ser uma vitrine de todo o agronegócio da região. Levar o nome da cidade e da região para o Brasil inteiro, que é o que hoje, após 50 exposições já realizadas, o que acontece, né? Nós estamos entre as 3 maiores exposições do estado. Graças a Deus estamos conseguindo desenvolver um trabalho razoável lá. Como eu disse, eu vim acompanhando desde cedo. Meu pai participou ativamente da primeira década, os primeiros 15 anos aí como diretor da Sociedade Rural. Então eu trilhava esse caminho. Enquanto meu pai estava lá fazendo o seu trabalho voluntário em prol da Sociedade Rural, eu estava andando no meio dos pavilhões de gado, nos parques de diversão, comendo algodão doce, né? Escorregando naquela famosa... Os antigos vão lembrar disso. Quando a arena ainda não tinha concreto, era um gramadão que a gente sentava em cima de uns papelão e descia. A única coisa que eu não fiz foi montar no famoso... Touro bandido? Não, no burrinho. No burrinho que tinha lá, que ele derrubava todo mundo, rapaz. Era uma coisa de louco. Só isso. Mas você nasceu nesse meio. Nesse meio. Eu convivo desde cedo. Como eu disse, meu avô era criador de gado girleiteiro. O meu tio, irmão mais velho do meu pai, passou a criar girleiteiro de exposição, de raça, puro. E ele frequentava as exposições. Então eu acompanhava tudo isso. E acabou pegando essa veia que eu vim trazendo essa veia da família. Anderson Silva, né? Você que ligou o rádio nesse momento, estamos com o Dr. Mário Hélio, advogado e também presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. Anderson Silva, o homem é presidente, né? Faz um bom trabalho, tem vocação para isso e é a vida dele, né? Começou desde criança acompanhando seu pai, professor Dr. Mário Hélio, lá no Parque de Exposições. Dá no que dá, né? Saldo positivo sempre. Exatamente, né? Bom dia, doutor Mário Hélio. Um prazer muito grande, né? Ter você conosco aqui, ter o senhor conosco, que a gente falava há muito tempo já, né? Por questão de agenda, já era para ter vindo, e a gente fica muito feliz por ser um admirador do seu trabalho. E agora, ouvindo um pouco da sua história, né, Fabiano Tessa, a gente entende o porquê que tem dado tão certo, né, a sua administração na frente da sociedade rural, porque é uma pessoa que realmente teve a sua infância no campo, então sabe, né, e quando tem isso, a pessoa tem isso na origem, realmente as coisas dão certo e sempre faz com muito amor, né, então o nosso parabéns aí por essa questão. Uma pergunta assim um pouco fora de tudo isso, né, com toda essa história, uma pessoa há 30 anos aí, né, advogando e tal. Nunca pensou, doutor, em entrar para a política? Essa é uma pergunta que sempre as pessoas fazem. Aí eu queria saber disso. É que a gente sabe que, né, o senhor é uma pessoa atuante, sempre está, mas nunca pensou realmente em ser, quem sabe, o protagonista? Olha, Anderson, obrigado pelas palavras que você dirigiu a mim. A recíproca é verdadeira, você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você. O Fabiano também, que a gente tromba muito pouco, brinco com ele trabalha muito, eu tenho que trabalhar menos um pouco, mas toma muito tempo dele aqui. É verdade. Mas enfim, a questão política, veja bem, apesar de ter essa veia rural, como eu disse para vocês, a questão política também sempre esteve presente na minha vida, desde muito cedo.
Veja que meu pai foi vice-prefeito de Paranavaí, salvo engano, eu nasci em 1971, e meu pai foi vice-prefeito, se não me engano, de 72 a 76, uma coisa assim. Então, os meus primeiros anos de vida, eu não tenho essa lembrança viva na memória, porque era muito novo, mas meu pai foi vice-prefeito de Paranavaí e sempre teve ligado, de uma forma ou outra, à política ao longo dos anos. Como seu pai também participou muito da política, aqui participa, né, muito da política. Meu pai participou muito, meu pai foi secretário da saúde do município, foi chefe de gabinete, foi secretário da educação. Então ele exerceu várias funções políticas, foi presidente de partido. Eu, consequentemente, fui vice-presidente do partido da época, o PFL, Frente Liberal. Também na minha juventude, vamos dizer assim, eu também participei um pouco de política, ajudando, mas sempre ajudando nos bastidores. Nunca, respondendo mais diretamente a sua pergunta, nunca pensei em ser candidato. Não acho que isso daí seja uma vocação, um dom meu. Não penso em política, assim, nunca pensei. Gosto muito da política classista, para isso fui para a sociedade rural. Como vocês mesmo falaram, minha vida estava muito focada tinha essa veia rural forte, e como eu vim acompanhando, acabei virando sócio e depois diretor da sociedade rural. Fui diretor jurídico da sociedade rural na última gestão do seu Dionísio Dalprá, e um pouco também, que pegou um pouco do Gilberto Pratinha, anos 2007, por aí. Então, e a gente ali acabou se aproximando mais ainda da sociedade rural, entendendo como funcionava aquilo, e acabou culminando em 2015 aí, que eu acabei virando presidente da sociedade rural. Mas a minha política hoje é muito focada na política classista, defesa da classe mesmo, da classe rural. A política partidária é uma coisa que não está na minha pretensão, não. Muito bem, muito bem, legal. Respondida a pergunta, quem está te mandando um abraço, nosso amigo Fábio Fácio, ligadinho na entrevista, doutor Edilson Avelar, parabenizando aí pela entrevista e pela escolha do doutor Mário Hélio Fabiano Técio. É isso mesmo, doutor Ademir Jadot, inclusive aqui no nosso terminal, Mário Hélio, muitas mensagens parabenizando pela sua entrevista, pela sua trajetória de vida. Antes da lembrancinha do Mais Personalidades, tem uma dúvida que eu gostaria de perguntar para você, Mário Hélio, a respeito da Expo Paranavaí, né? Você falou 50 anos de sucesso aqui em Paranavaí, uma das 3 melhores feiras e grandiosas do Paraná, que é a nossa Expo Paranavaí. Esse trabalho começa bem antes, né? E deve ser um estresse danado você organizar. Porque quem chega ali na feira nos 10 dias vê tudo muito bonito, muito organizado, né? Mas esse trabalho começa bem antes, não é isso, Mário? Muito antes, muito antes. A feira do ano que vem já está agendada para entre os dias 3 e 12 de março, como de tradição. Vamos voltar à data tradicional, né? Esse ano, lembrando que tivemos a dificuldade da pandemia e tivemos que adiar a feira. E já estamos começando. Já estamos trabalhando. Já estamos trabalhando para a feira do ano que vem, que se não começar agora, não consegue realizar. É realmente muito trabalhoso. São muitos detalhes para poder realizar uma feira do tamanho e do porte da Expo Paranavaí. É um trabalho de uma equipe de diretoria toda, deixa bem claro mais uma vez, uma diretoria toda voluntária. Então, quando você trabalha com voluntários, é complicado, você tem que exigir, né? Você não consegue, como. Na realidade, a gente tem que pegar a agenda de todo mundo, o tempo que cada um pode dispensar em ajudar na realização da feira, setorizar toda a feira, e assim a gente começa a trabalhar. Então, tem uma equipe lá excepcional que ao longo desses anos vem me acompanhando, o Ed Wilson do Casagrande, Pedro Simonetti, Lucas de Oliveira, Guilherme Ruiz, Dr. Gustavo Fragoso, Dr. Jean Ruiz, enfim, Carlos Eduardo, o nosso Dudu, Reinaldo Cerqueira, filho do Deusdete, é um dos vice-presidentes. Então nós temos uma turma lá, Flávio Mirador, Flávio Penteado, é uma turma muito grande e muito focada. O pessoal trabalha com muita vontade, muito afinco para realizar uma feira do porte da feira
que é a nossa Expo Paranavaí. 8 horas e 23 minutos, agora a nossa lembrancinha do Mais Personalidades, não é isso, doutora Ademir Jadotti? É isso mesmo, Fabiano TS, Dr. Marueli, uma lembrança da Rádio Mais para você, tá? E aquela pergunta tradicional, né? Aquela pergunta que eu faço todas as vezes. O que vai aí, café ou cerveja? Eita. Rapaz, já foi muita cerveja, hoje tá indo mais café. Mais café. Hoje vai mais café. Aproveitando, pegando um gancho que vocês tinham falado da questão política, lembrando uma coisa, eu também trabalhei na administração municipal. Ah, é? Eu fui coordenador do PROCON de Paranavaí, poucos lembram pela época. Eu fui entre 97 e 98, fui 2 anos coordenador do PROCON aqui em Paranavaí na gestão do Terucato. Olha, que bacana. Então eu tive essa experiência que profissionalmente para mim foi muito enriquecedora. Ainda o Código de Defesa do Consumidor, que é data de 1990, ele ainda era muito novo, né? Tinha muitas adaptações. Naquela época, o PROCON ainda não multava. Foi durante a minha gestão que nós elaboramos a lei para fazer as autuações. As autuações. Então, foi um trabalho muito enriquecedor. Mandar um abraço para o nosso amigo Baliana, nosso colega, que está fazendo um excelente trabalho há vários anos lá. Bacana. Quem está te mandando um alô também é o vereador Delcides Pomin. Um abraço aí pro Pomin. Esse é meu amigo de infância também. Parabenizando a entrevista, Fabiano TS. Muitas participações, né? Muitas participações e o tempinho já se foi, Anderson. Muita gente. Mandar um abraço aqui ao Cleiton e a esposa Érica, que estão ligadinhos, né? E, gente, pedir perdão pro pessoal do Face, né? Hoje, devido à propaganda eleitoral, foi um pouco conturbado, mas abraço a todos que mandaram aí, o pessoal parabenizando a entrevista, Dr. Marueli, o pessoal pelo WhatsApp aqui da gente mandando, né? E só elogios aqui, conhecendo a história. Então, mais uma vez, aí fechando com chave de ouro, uma entrevista com muito sucesso mesmo. Legal, doutor Ademir Jadotti, Anderson Silva e o doutor Mário Hélio Lourenço de Almeida Filho, que é advogado e presidente da Sociedade Rural do Noroeste do Paraná. Suas considerações finais. Olha, eu queria agradecer o convite, me senti muito lisonjeado, muito honrado em estar participando aqui com vocês. Como eu disse, me sinto bastante à vontade aqui pela nossa parceria, nossa amizade. Somos vizinhos aqui de escritório, né? Como a gente estava conversando antes. O Anderson, parceiro já de longa data, né? Um amigo muito próximo, desde a época de Sanepar, a gente já conversava muito. Exatamente. O Fabiano TS, que é também... Nossa senhora, quanto tempo. Aí, Mário. É verdade, o tempo passa. Passa. E o doutor Giandotti entrega a idade da gente aqui, né? Entrega. Como pra mim também não é segredo, não tem problema nenhum, não. Mas queria deixar um abraço para todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez pela participação, pelas palavras de carinho. Deixar um abraço a todos que comentaram aí, que mandaram um abraço pra gente. Sintam-se abraçados. A recíproca é verdadeira, tá? E até uma próxima, né? Com certeza. Um abraço a todos. Muito obrigado.